Jovem Pan. A pandemia trouxe outro peso para o luto. A dor da perda de um ente querido ficou mais intensa, especialmente naqueles casos em que ocorreu o impedimento de visitar a pessoa no leito de UTI. Aquele último toque nas mãos não aconteceu. Referências bibliográficas apontam que o luto é dividido em 5 fases: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. E cada um vive este período de maneira diferente, conforme explica o psicólogo Márcio Greco. Então, primeiro estágio que a gente passa dessa perda é a negação. Então, diante dessa impotência, dessa perda, a primeira coisa que nós pensamos é em negar que isso aconteceu. A gente vê recentemente com o falecimento da cantora Maria Mendonça, que muita gente ficou desolada. Não é possível que aconteceu isso. Ela é tão nova, no auge da carreira, como isso pode acontecer? Segundamente, nós temos a raiva. O que seria a raiva? Ela seria essa revolta por aquela situação ter acontecido e a gente ficar impotente àquela situação. Quando a gente sente raiva, ela nada mais é do que a impotência sobre algum fato que acontece na nossa vida. Depois, em terceiro lugar, a gente tem a barganha ou a negociação. O que é? Quando a gente já passa de um estágio em que a gente já está começando a entender que realmente aquela perda ela está acontecendo e a gente tenta negociar, a gente negocia com quem está em volta da gente, a gente negocia muitas das vezes com Deus. Em quarto lugar, vem a questão da depressão. E aí eu vou descaracterizar um pouco, não é uma depressão como a gente pensa no modo da palavra hoje muito dita e difundida, mas é uma depressão em relação a começar a perceber que aquela perda realmente aconteceu, que aquele ente querido não vai voltar mais. E por final, né, vem a aceitação. O que seria a aceitação? É realmente ressignificar e entender que realmente isso aconteceu. Então é um estágio que a gente já percebe que não vai ter mais volta. Um sentimento comum no período de luto é o isolamento. O psicólogo comenta que, apesar do luto ser algo doloroso, é primordial que o enlutado vivencie o período, para que assim consiga retomar a sua vida diária. Márcio Greco afirma também que não existe fórmula milagrosa para o enlutado. Márcio, então quer dizer que aquela pessoa nunca mais vai sair da sua cabeça, enfim, que aquela perda ela vai ficar comigo? Vai sim, ela vai perdurar, porque a gente não tem a capacidade de esquecer, principalmente se for uma coisa muito traumática, mas você já começa a lidar com ela de uma forma melhor. É claro que a gente tem que entender que todas essas fases que eu acabei de falar aqui, elas não necessariamente são todas as pessoas que vão passar por elas. Tem pessoas que passam mais rapidamente, tem pessoas que param em alguma dessas fases, que vão e voltam. Então isso vai depender muito da subjetividade da pessoa, vai depender do modo com que ela lida, das suas referências. Fórmula mágica não existe, né? Essas fases que eu contei aqui, como eu já te falei, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. Mas uma ajuda de um profissional no momento de uma dor mais extrema, ela é muito, muito satisfatória, porque você começa a ressignificar e a entender como que você pode lidar com isso melhor, você entender qual é a fase em que você está e que isso pode te ajudar a saber. Essas próprias fases que eu estou aqui expondo para você já é uma coisa em que a pessoa pode se identificar, talvez, no que está passando na vida dela, mas fórmula mágica a gente não tem, a gente precisa entender melhor e ressignificar cada uma delas dentro do processo que você esteja passando.